sobre a questão da recuperação judicial das cooperativas médicas, né? Eu falo sempre para vocês, quem é que já ouviu falar essa frase aqui? A valsa nos bastidores da saúde. Quem já me ouviu falar essa frase? Tem que ser todo mundo aqui, pelo amor de Deus. Não, todo mundo já me ouviu falar isso aqui, porque isso aqui está em quase todas as aulas eu falo isso. Então, assim, eu e Eduardo, a gente sempre está analisando o mercado de saúde. E sempre um pezinho à frente. Quando a operadora acha que a gente está preocupado agora com o cancelamento, que teve um boom de cancelamento, a gente estava preocupado o ano retrasado. E a gente comunicou a todo mundo que ia acontecer esse ano. Agora a gente já está prevendo o que vai acontecer o ano que vem. Por quê? Porque a gente fica de olho o que está acontecendo na ANS, o que está acontecendo dentro do judiciário, o que está acontecendo nesses congressos patrocinados dentro das escolas de magistratura, né, que está sempre a verdinha lá presente. Então, a gente fica de olho. Estamos em todos os lugares. Quando a gente não pode participar, tem aluno, nossa equipe vai, etc. e tal, para saber o que eles estão falando. Coitado do Paulo Rebelo, até a agenda dele a gente verifica onde ele estará. Transparente. Eu verifico, sigo o Paulo Rebelo com todo respeito ao nosso presidente da ANS, tem inclusive o WhatsApp dele, já mandei algumas mensagens, peraí, cara, não é assim não, né? Então, assim, com todo respeito a ele, a agência, do qual muitas vezes eu tenho que retirar um pouquinho esse respeito, porque o beneficiário vem na frente, eu tenho que respeitar mais o beneficiário, essa valsa acontece. E uma valsa que está silenciosa desde 2020, e eu e Edu estava só de olho ali o que ia acontecer, e aconteceu semana passada. Então, acabamos que a gente ia falar dos cancelamentos aqui, que ainda continua, e eu falei, não, vamos trazer isso aqui, que a gente não tem o acórdão ainda, não temos o acórdão na íntegra, mas vocês precisam sair daqui sabendo que daqui a 2 semanas, possivelmente, a gente já vai ter um acórdão mais geral, que a gente vai poder estudar em detalhes o que vai acontecer, e aí, obviamente, teremos uma aula explicativa sobre isso, e vocês já vão começar a prever aí o que vocês vão fazer com os seus processos que estão em curso e os processos que virão, porque tem execução no meio. Então, quando a gente fala de valsa, a gente vinha observando, 2020 eu fiz, rapaz, tem alguma coisa acontecendo aqui, porque a lei de recuperação judicial exclui a cooperativa médica de poder ingressar com recuperação judicial, né? E eles vêm tentando já no amarra, incrivelmente, não posso falar o que eu ia falar, não, isso eu falo na sala secreta. Incrivelmente, no último triênio, algumas portas se abriram. Pronto, quem entendeu, entendeu. Né? E aí você fala, Milena, o que é que tem a ver recuperação judicial de cooperativa médica com o seu cliente? Tudo a ver. Alguém aqui já participou, de alguma forma, de um processo de recuperação judicial? Ninguém participou? Uma pessoa? 2? 3? A Massinha faz um monte, né, Massinha? 3... Gente, é um processo chato pra caramba. Eu já participei de algumas na minha época, quando fazia trabalhista, glória a Deus, não faço mais, mas foram recuperações judiciais densas, que por mais que a lei de recuperação judicial tenha lá um prazo para a empresa se recuperar, incrivelmente elas conseguem passar aí 10 anos em recuperação judicial, pelo menos as que eu trabalhei todas passaram, né? Então, assim, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, que quando eu comecei a pegar essas ações dentro da trabalhista, né, a empresa entrava em recuperação, tal, e eu me via num cerco. Pô, a empresa entrou em recuperação judicial, o que é que eu vou fazer agora com esse crédito trabalhista? Ainda que o crédito trabalhista tenha a sua preferência lá no pagamento, mas a gente se viu em algum cerco, porque alguns dos processos não estavam na planilha global da recuperação, porque foram distribuídos depois da recuperação judicial. E aí eu assisti uma aula, aqui vai meu depoimento para o Zé. Assisti uma aula gratuita do Zé, e eu acho que eu já lhe contei isso, não lembro se eu já contei. E nessa aula gratuita, eu destravei 5 bilhões em execuções de recuperação judicial na trabalhista. A gente conseguiu bloquear, eu fiz a pesquisa inversa, que você manda a gente pesquisar, vasculhar as procurações, né? Eu fui fazendo isso, vasculhando. Encontrei um monte de fraude, encontrei um monte de coisa da empresa que eu recebi até ameaças. Pra você ter ideia, rolou até ameaça de vida, eu saí doida para querer comprar um carro blindado, o Renato queria me matar, eu vou morrer. Gente, carro blindado serve para assalto, mas para quem quer matar, não vai não. Eu chorei, vai ser o final de semana em casa,
já utilizava a internet, né, como meio de prospecção. Eu estava no lugar, eu fazia as filmagens, eu só postava quando chegava em casa. Foi muito sério. Por quê? Porque a gente conseguiu bloquear uma frota eu não posso dizer exatamente o que é, né? Mas assim, uma frota de caminhões que importava frutas, etc, etc. Então foi uma frota gigantesca, eu consegui bloquear toda a frota, eu parei aquela empresa. E aí depois eles vieram com o rabinho entre as pernas, né? Doutora, bora fazer um acordo, não sei o quê, sabe como é, tal. Enfim, conseguimos, no final das contas, uma autorização do juiz da recuperação judicial para fazer esse acordo, porque a gente está falando de créditos extraconcursais. Calma que a gente chega lá, que vocês vão entender direitinho. E aí, quando a gente fala o que tem a ver recuperação judicial de cooperativa médica com o seu cliente, é que tivemos isso aqui, esse problema. A Procuradoria-Geral da República, ela ingressou com ação direta de inconstitucionalidade, agora há pouco não, já tem um tempinho, desde lá de 2020, mais ou menos, a 7442, e que ela, nessa ação direta de inconstitucionalidade, foi contra a inclusão desse parágrafo aí, 13, do artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial. Esse parágrafo, basicamente, diz que as cooperativas médicas podem entrar em recuperação judicial. E quem sabe o que acontece quando a empresa entra em recuperação judicial? Alguém quer... Só o Zé não pode falar, não. Mas nem Marcia, que Marcia o Zé não pode falar. Mas você sabe o que acontece quando a empresa entra em recuperação judicial? Todas as execuções param. Tudo para. Não pode bloquear, não pode fazer um bocado de coisa. E aí, só que a lei de recuperação judicial tinha uma exclusão, que é justamente esse artigo 2º, inciso 2º da lei, que dizia assim, que não podem entrar, tá até aqui no próximo slide, não, próximo, no outro, eu volto já para ele, que não podem entrar em recuperação judicial as cooperativas médicas, até porque a gente está falando de quê? De uma função social do próprio contrato. A gente está falando de saúde. Então, se ela entra em recuperação judicial e eu não consigo fazer minimamente um bloqueio para um cumprimento da obrigação de fazer, o que é que acontece? O paciente morre? Vocês entendem o problema que a gente tem na mão agora para 2025? Vocês entendem que vocês vão ter que entender disso aqui a partir de agora? Vocês entendem que vocês vão ter que pegar o acórdão daqui a 2 semanas, mais ou menos, que deve ser publicado, eu acho que publica antes do recesso, e destrinchar ele todinho? E a gente faz isso por vocês sempre, né? A gente sempre tem o coração do pai e mãe. E essa decisão do STF saiu a semana passada. Eu até olhei ontem para ver se havia sido publicado, para eu tentar atualizar ontem mesmo, mas não havia sido publicado o acórdão. Essa decisão julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que é constitucional a expressão que está lá no final do artigo, dizendo, consequentemente, não se aplicando a vedação, lá do artigo 2º, que veda as cooperativas médicas de entrar em recuperação judicial, contidas no inciso 2º do artigo 2º, quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. Qual é a maior cooperativa médica que a gente tem hoje aqui? E ela não é pequena. Pode falar nome, gente. A gente está aqui, é plano de saúde, pode falar nome, não tem problema nenhum. A Unimed. E aí eu fico falando da valsa, porque eu fico imaginando, antigamente, eu acho que há uns, Edu talvez lembre mais, mas eu acho que há uns 10 anos atrás, tínhamos um único CNPJ, acho que 10 a 15 anos atrás, tínhamos um único CNPJ de Unimed, e ela foi se dissipando. Sim. E aí eu fico já na teoria da conspiração, né? Será que ela já começou a dissipar pensando nisso aqui? Né? Porque a gente tem um monte de CNPJ. Agora, cada Unimed estadual, municipal, tem um CNPJ diferente e tem a Central Nacional da Unimed. Então, isso aqui vai ser um problema, porque temos uma das maiores operadoras de planos de saúde, que vai poder fazer o quê? Entrar em recuperação judicial. Vocês acompanharam o que aconteceu com a Unimed, Rio de Janeiro, que transferiu toda a sua carteira para a FERJ. Se isso aqui já está valendo, tenho certeza que a Unimed Rio de Janeiro será a primeira a pedir a recuperação judicial.
Eu ouso dizer que ela vai ser a primeira. Posso estar errada, mas eu acredito que ela será a primeira a pedir recuperação judicial. Então, esse artigo 2º aqui, que estava dizendo que é uma vedação, que lá inicialmente não poderia uma cooperativa médica entrar em recuperação judicial, acabou de cair por terra. Agora as operadoras, as cooperativas, vão poder entrar em recuperação judicial. Só que a gente tem que pegar o quê? Se eu não posso mudar ali o que está ali, né? O STF já disse. E cadê Gilmar Mendes? Está aqui. Incrivelmente, Gilmar Mendes, nessa decisão, ele foi favorável aos beneficiários. Agora ele não merece apanhar, não, tá? Então, assim, hoje, com essa decisão aqui, ele realmente foi favorável aos beneficiários. Mas a gente tem que pegar e enxergar o quê? Beleza, eu já tenho um problema ali. A gente ensina você o quê? Vai chorar pelo problema? Porra nenhuma. Eu vou ver o que eu tenho de oportunidade e eu vou enxergar o quê? A solução. E eu vou o quê? Me antecipar para os meus clientes, nos meus processos atuais que já estão em andamento e nos processos que ainda estão por vir. Então, quais são as oportunidades que vocês vão ter com essa mudança? Gente, eu estou falando da Unimed aqui porque é a maior cooperativa médica que a gente tem aqui e, basicamente, até muitos de vocês aqui são beneficiários dela. O sistema Unimed tem cerca de 18 milhões de beneficiários. São 18 milhões de possíveis clientes. Se a gente pensa que, dentro do contexto geral de planos de saúde, estamos chegando aí a 52 milhões de beneficiários e 18 está só na Unimed, olha a bronca. Vai ter cliente precisando de ajuda? Vai. O sistema Unimed é composto por mais de 340 cooperativas médicas, são os CNPJzinhos lá, né? Tal, CNU, aí vem a Unimed Recife, Unimed Caruaru, Unimed São Paulo, Unimed ABC, Unimed FES, Unimed Sapará, etc. E são 117 mil médicos cooperados, que representa aí 21% dos médicos do Brasil. Então, aqui a gente tem oportunidade de atuação para o beneficiário e para o médico que possivelmente não vai receber o dinheiro dele da cooperativa, que ele tem direito. Certo? Se pararem de pagar, né, que a gente sabe que eles fazem isso, não vai poder executar, em tese. Tá? Então, essa é a oportunidade de vocês. Então, já comecem a preparar até os processos de vocês, já ali de olho no que está acontecendo, valores. Agilizem o quanto antes eventuais execuções que já estão, os cumprimentos de sentença que já estão em andamento, para correr para sair o mais rápido possível, entendeu? Para colocar em prática. Só que os problemas que a gente vai ter quando essa decisão for publicada, que ela não foi publicada ainda. A primeira empresa que pedir recuperação judicial e que ela for deferida, porque os efeitos só valem a partir do deferimento da recuperação judicial pelo juízo, suspensão das execuções ativas. Quem aqui tem execução contra a Unimed? Cumprimento de sentença. Nossa, praticamente 1/3 quase da sala. A impossibilidade de bloquear o CNPJ recuperando. Gente, mas o CNPJ está recuperando. Temos quantos CNPJs da Unimed? Estão pegaram o código? Pegaram o código? E inclusão posterior, porque se os processos que vierem depois da recuperação judicial, aquele crédito passa a ser crédito extraconcursais. Isso é bom? Isso é péssimo. Ele é o último da lista a ser pago. Daquela listinha da lei de recuperação judicial, os extraconcursais estão lá, na ralé, para ser pago com o que sobra. Entenderam? Então, isso é ruim. Isso é muito ruim. Mas a gente tem solução. A gente não vai trazer uma coisa ruim e deixar vocês irem embora sem solução. Claro que não. Né? O advogado, que ele realmente se especializa no direito da saúde, ele tem que ter um olhar não apenas para as questões de fornecimento de medicamento. Aqui a gente vai ter que pegar a lei de recuperação judicial, a gente vai ter que pegar a Constituição Federal, a gente vai ter que pegar a lei de plano de saúde, a gente vai ter que pegar tudo isso aqui, tudo isso, vamos pegar e vamos trabalhar muito forte. E eu não consigo fazer isso sozinha,
Eduardo não consegue fazer isso sozinho. E nenhum aqui consegue fazer sozinho. Agora, juntos, a gente consegue fazer um movimento bom. A gente consegue incomodar, como a gente já incomodou em muitas coisas. Então, o que é que vai acontecer? A depender aí do momento que esteja, quando acontecer isso, a gente vai ter que começar a debater um tópico, abrir um tópico específico dentro das nossas petições de cumprimento de sentença. Não adianta você falar na inicial, não tem um crédito nenhum para receber lá. Ou no cumprimento de sentença, ou, eventualmente, se vier na parte do bloqueio para a obrigação de fazer, você vai ter que debater um pouquinho esse tema. Abrir um tópico específico que vai falar muito sobre a tese do STJ da teoria da aparência da Unimed. O que é que diz a tese do STJ nesse sentido? Que ela reconhece todos os... São quantos que eu já esqueci? 370? 40. 340 cooperativas como um todo. Porque a pessoa contrata o nome Unimed e não o CNPJ separado. Então, o STJ tem esse reconhecimento já, e isso já está disponível para vocês na comunidade. Então, vocês têm toda essa tese pronta, tem tópico pronto relativo a isso. Então, eu não faria na inicial, é estratégia. Não entrega ouro para o operador agora. Às vezes você pode nem estar abrindo, você fazendo isso, você pode estar abrindo a mente do juiz para uma coisa que ele nem sabe que está acontecendo. Deixa para quando acontecer, porque o primeiro tópico que vai vir na contestação vai ser da recuperação judicial. Tenha certeza disso. Absoluta, vai ser o primeiro tópico que vai vir na contestação. E quando for no cumprimento de sentença, será o primeiro lá deles também da recuperação judicial. Ele vai colocar se ele já está em recuperação judicial. Certo? Voltando aqui. Então, vocês vão utilizar o quê? A teoria da aparência. Então, se eu tenho a Unimed FEJ, a Unimed Rio de Janeiro, que eu acredito que vai ser a primeira a pedir recuperação judicial, já deve estar até com a petição pronta, né? Se a gente conhece a valsa, deve estar com a petição pronta, só esperando. Um segundo, deixa eu só concluir aqui. A Unimed FEJ, certamente, a Unimed Rio de Janeiro vai ser a primeira a pedir. E aí a gente vai acompanhar e vai testar. Vocês vão utilizar a teoria da aparência porque é um CNPJ. Só que o CNPJ da CNU ainda não está em recuperação judicial. Onde é que eu vou bloquear? Eu vou ficar me debatendo aqui no CNPJ recuperando? Eu posso ir para qualquer um, a teoria da aparência. Eu gosto de ir para a nacional, porque tem mais dinheiro. Eu sempre lasco a nacional. Entendeu? Então, assim, eu vou para o CNPJ que não está sendo recuperando. E aí vocês vão ter que colocar isso na petição de vocês. Vocês vão ter que convencer o magistrado disso, da teoria da aparência, para que ele possa ir buscar o dinheiro em outro CNPJ. Tá? E vai debater fortemente a função do contrato. Gente, não podemos colocar... As empresas médicas, as cooperativas médicas, os planos de saúde, não são empresas convencionais. São empresas que precisam ter lucro? São privadas? São. Queremos que ela tenha lucro? Queremos. Mas não a todo e qualquer custo. Só que também a gente tem uma carta na manga bem recente para utilizar nessas petições. E é da Verdinha, da maior cooperativa médica. Alguém aqui ousa dizer qual é a carta na manga que a gente tem também para mostrar para o juiz? Também. Não foi essa que eu coloquei, não, Kênia, mas também pode. A gente pode colocar a capinha na Forbes lá deles, bonitinha. Mas não é isso. É isso aqui. Todo mundo viu aqui essa notícia. É uma fraude interna na Unimed Curitiba com um rombo de 400... Cuiabá, desculpa. De 400 milhões. Uma fraude interna. Em uma única Unimed. Vocês acham mesmo que isso não acontece nas outras? A gente fala de má gestão aqui o tempo inteiro. Isso. E o Ministério Público agora está, ó. Entendeu? Inclusive, a gente, enquanto a gente estava até conversando já com o ministro Felipe Caputi aí, que o ministro Felipe Caputi, acho que Caputi já está aí, não está? Está aí, que a gente vai fazer um ofício, sim, à ANS, né, enquanto
eu estou como presidente, eu lembrei do Lepore agora, eu estou como presidente da Comissão Nacional de Direito à Saúde, para que a gente possa acompanhar isso de perto. Então, isso aqui também vai ser utilizado por vocês. Vem cá, será mesmo que uma empresa que teve uma fraude de 400 milhões interna, uma fraude interna de desvio de 400 milhões, e ela não sentiu por muito tempo, vamos combinar? Ela precisa de uma recuperação judicial? A operadora vai dizer que ela precisa justamente por isso. Por 400 milhões me quebrou. Você vai dizer, poxa, mas durante quanto tempo isso? Vocês nem notaram. E o melhor, né, Milena? E a ANS dormindo no ponto. banco da praça, porque a documentação contábil chega até ela para fiscalização. E a função dela foi lá para o ralo. Né? Aí é a hora que eu não consigo manter o respeito pela instituição, com todo respeito. Com todo respeito, eu não consigo manter o respeito com a instituição, porque a ANS, lá na Lei 9.961 de 2000, ela acho que é no artigo 4º, ou é no 3º, que fala que uma das finalidades dela é justamente o quê? Fiscalizar. Cadê essa fiscalização? Que eu não estou. Vou abrir para dúvidas, vou abrir, calma. Está um monte de gente perguntando, vou abrir, rapidinho, só que eu estou com pouco tempo aqui, mas estou terminando já. Então, vocês entendem que a gente vai ter problemas nos processos atuais e nos processos futuros, com relação à Unimed, especificamente. Lógico que existem outras cooperativas, tá? Estou colocando a Unimed aqui porque ela é a maior do Brasil, tá? Como um exemplo, tá bom? Então, estejam preparados, porque isso vai acontecer e, possivelmente, as petições de pedido de recuperação já estão prontas. Então, fiquem de olho no tribunal de vocês, de olho se elas vão entrar em recuperação judicial ou não. E é até bom que a galera, nossa comunidade aqui, vai fazer uma lista das empresas que estão em recuperação judicial e que não estão, a cada momento que for sendo deferido ou não. Tá bom?